bem-vindos a mais um Janela da Bíblia, nossa experiência de encontro bíblico pela TV. Nós temos um tema super interessante para trabalhar hoje, vamos conhecer um pouco mais de João Marcos e vamos falar de perdão. Mas você sabe, nós sempre começamos o nosso programa fazendo uma pergunta bíblica. Quero ver como é que anda a sua memória bíblica por aí, vamos ver? Qual foi a primeira frase de Jesus no Evangelho de Marcos? Esse é um desafio. Que procurais? Vem e segue-me e vos farei pescador de homens. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo, ou deixe estar, pois é necessário que se cumpra toda a justiça? No final a gente volta com essa resposta, beleza? Nós temos também uma dúvida para responder, né? Obrigado pelos leitores que nos escrevem, que ajudam a construir o Janela da Bíblia juntos, viu? Vamos ver qual é a nossa dúvida de hoje. Francisca de Belo Horizonte pergunta em quais línguas a Bíblia foi escrita. Opa, essa daqui é boa e fácil da gente responder. A Bíblia, minha gente, lá no Antigo Testamento, a grande maioria foi escrita em hebraico. Uma pequena parte foi escrita em grego. E no Novo Testamento, a maior parte esmagadora foi escrita em grego. Alguns dizem que Mateus teve uma versão primeiro em aramaico ou hebraico, mas ninguém consegue comprovar isso, tá bom? No Novo Testamento, a maior parte é grego. Vamos abrir a janela da Bíblia juntos? Nossa primeira janela é a janela do estudo bíblico. Vamos então acompanhar a passagem bíblica de hoje do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 6 a 8. Fala de João Batista. João se vestia de pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E proclamava, depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu, de quem não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu vos batizei com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. E aí, como é que anda a sua dieta? Porque João Batista andava um pouco estranha, né? Ele comia gafanhotos e mel silvestre. O que será que isso significa? Vamos conhecer algumas leituras. A primeira chave de leitura, as roupas de João Batista. João Batista, como sacerdote, o pai dele, Zacarias, era um sacerdote, deveria se vestir com vestes sacerdotais e se alimentar do melhor trigo da Galileia. Entretanto, veja só, de onde vem essa roupa de pelo de camelo que João Batista vestia? Segundo Reis, no capítulo 1, versículos de 7 a 8, conta a história de Elias e de Ocosias se perguntando quem era Elias. Olha só. Perguntou-lhe Ocosias, que aparência tinha o homem que veio ao vosso encontro e vos disse essas palavras? Responderam-lhe, era um homem vestido de pelos e com um cinto de couro ao redor dos rins. Olha que interessante, então João Batista, que é a imagem de Elias no Novo Testamento, ele se veste exatamente igual ao profeta, igual a Elias. E não com roupa sacerdotal, mas com roupa de pobre. A roupa de gente rica era roupa de linho e a roupa de pobre era roupa de pele de animais. Vamos para a nossa segunda chave de leitura para esse texto de hoje. A comida de João Batista. Qual era a comida? Gafanhotos e mel silvestre. Que estranho, né? Na verdade, minha gente, a resposta é mais simples do que parece. Números, no capítulo 6, mostra um tipo de consagração a Deus que é chamado de nazireato. Os nazireus consagravam-se como sinal, eles tinham uma série de elementos para que ficasse bem identificável que eles eram consagrados. Um deles era se abster de qualquer comida ou bebida fermentada, ou seja, a abstenção de comida era um sinal de consagração. Por isso, João Batista, consagrado a Deus, Elias junto de nós, também se abstém de algumas comidas. E a nossa terceira chave de leitura de hoje é o comportamento de João Batista. João Batista batiza, mas o batismo dele é um sinal da grande manifestação de um Deus que perdoa todos os homens. Não só os grandes, os poderosos, mas os pequenos. Todos os povos vêm para receberem o batismo e o perdão de Deus por meio das mãos de João Batista. É bonito isso, né? Vamos falar de perdão? Para isso vamos abrir então a nossa segunda janela, que é a janela da vida. Na nossa janela da vida de hoje nós vamos falar de perdão e de um Deus que nos perdoa. Sabe por quê? Quantas vezes na nossa história nós não somos pessoas que precisamos sentir o perdão de Deus? Que nos culpamos pelo que nós fizemos no passado, pela vida meio complicada que a gente levou. É preciso, minha gente, diante da nossa história, seguir em frente, porque Deus é um Deus de compaixão e de misericórdia. Olha só o que o Papa Francisco fala na sua carta, bem recente agora, uma carta que fala do ano da misericórdia. Vamos conferir. Precisamos sempre contemplar o mistério da misericórdia. É fonte de alegria, serenidade e paz. É condição da nossa salvação. Misericórdia é o ato último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Olha só que bonito isso.
Deus nos perdoa sempre, não importa como a gente chegue diante de Deus. Deus colocou na nossa igreja um caminho que é a confissão, para que se manifeste dentro de nós esse carinho de Deus. E sabe o que mais, amigo? É um carinho de Deus que nos abraça nas nossas fragilidades, que nas nossas dores, nos nossos problemas, nos acolhe. E para a gente terminar esse assunto tão gostoso, quero convidar você a ouvir uma música de um grande amigo, Valmir Alencar, que fala justamente isso. Não desista, porque nos nossos maiores sofrimentos, Deus vem ao nosso encontro com um abraço de Pai. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos somente me amou, e ao me beijar me acolheu num abraço de paz. Ó, gente, não esquece disso não, viu? Deus nos acolhe com um abraço de Pai. Vamos continuar falando de perdão, mas vamos abrir a nossa terceira janela, curiosidade bíblica. Na nossa janela da curiosidade bíblica de hoje, nós vamos ver uma das histórias mais bonitas de perdão do Novo Testamento. Nós já vimos que João Marcos, ele abandona o barco, de fato ele abandona o barco mesmo quando passam pela Cordilheira de Taurus, mas o que acontece? Quando voltam Barnabé e Paulo das suas viagens missionárias, contando maravilhas, claro, João Marcos quer ir junto na nova viagem evangelizadora que eles começam a planejar. Será que Paulo vai deixar? Vamos conferir isso em Atos, lá no capítulo 15, no versículo 37 a 39. Mas Barnabé queria levar consigo também João, cognominado Marcos, enquanto Paulo exigia que não se levasse aquele que os deixara desde a Panfilha e não os acompanhara no trabalho. A irritação tornou-se tal que eles se separaram um do outro. E agora o bicho pegou. Paulo, que não tinha lido ainda a carta aos Coríntios, que fala que o amor tudo desculpa, né? Não perdoa João Marcos e diz, você não vai viajar com a gente. Qual é então o fim de Marcos, amigo? Olha, é bem simples, bem tranquilo. Marcos começa a evangelizar com Barnabé. Eles vão juntos para Chipre e Barnabé, assim como já tinha feito com Paulo quando ninguém acreditava nele, leva Marcos para conversar com os 12. Marcos se torna tão íntimo dos 12 que ele começa a ser o secretário pessoal de ninguém mais, ninguém menos que Pedro, o grande chefe da igreja. A tal ponto de Pedro, na sua primeira carta, chamar Marcos de um nome lindo, olha só. 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, Pedro fala, aqui está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, ou seja, a igreja que estava na prisão em Roma, como também Marcos, meu filho. Ô, gente, isso é bonito. Pedro olha para Marcos e chama ele de filho, a tal ponto que Marcos começa a redigir as histórias que Pedro contava. Sabe no que isso dá, no final das contas? Isso gera o primeiro evangelho que conta a história de Jesus. É o evangelho de Marcos, mas que é também um pouquinho o evangelho de Pedro, já que Marcos resgatava aquilo que Pedro ia ensinando. E a história tem final triste ou final feliz? Não, gente, calma, tem final feliz. Quando Paulo estava lá na prisão, Paulo pede para que Timóteo traga algumas coisas que são úteis para o ministério dele. Olha só uma das coisas que Paulo pede lá na prisão, sabendo que ele ia morrer em breve. 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 9 a 11. Procura vir me encontrar o mais depressa possível, pois Demas me abandonou por amor do mundo presente, ele partiu para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil no ministério. Olha, gente, então o Paulo, turrão e duro, também sabe perdoar, viu? Ele pede para que no final da vida traga Marcos, porque o mesmo Marcos, que era inútil, que tinha abandonado a missão, agora é útil para o ministério. Por isso não esquece não, você que precisa perdoar alguém, liga hoje, manda um e-mail, manda uma mensagem de texto, perdoa, que faz bem para a alma, faz bem para o coração. Beleza?
Com isso, nós encerramos as nossas janelas da Bíblia, mas nós vamos, claro, dar a resposta do quiz para ver se você está aí com a memória boa, conhecimento bíblico legal. Nós perguntamos no começo do nosso bloco qual foi a primeira frase de Jesus no Evangelho de Marcos. Se você respondeu a alternativa C, cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo, você acertou, meus parabéns. Com isso, nós encerramos o nosso programa de hoje, o nosso Janela da Bíblia, que você sabe, o nosso encontro bíblico aqui na TV. Desejo que você fique com Deus. Até logo. Tchau, tchau.